Olá, galerinha! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Brasil em desenvolvimento, certo? E os países eles são classificados em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento ou emergentes, certo? Então é importante também destacar que nem todos compreendem o termo desenvolvimento da mesma maneira. Então, para alguns, desenvolvimento ele remete ao dinamismo econômico. Neste sentido, então, país subdesenvolvido seria aquele marcado pela situação de estagnação econômica, da estagnação da economia, no caso, não é isso? Então, outros interpretam o desenvolvimento em uma perspectiva evolutiva, onde os países eles estariam para a condição de desenvolvidos, certo? Então, nós podemos, classificar, de acordo com o grau de desenvolvimento, identificar pelo menos 3 grupos de países, que é o primeiro, que são os desenvolvidos, os emergentes ou desenvolvimento, que estão ainda em fase de desenvolvimento, e os subdesenvolvidos ou menos avançados, certo? Então, este primeiro, que é o desenvolvido, ele é marcado por países ricos ou desenvolvidos, certo? Que sediam grandes corporações internacionais, né? Isso, e utilizam muita tecnologia. Eles utilizam tecnologia de ponta a ponta. Um exemplo disso é a produção, os robôs fazendo a produção de automóveis, certo? Nós podemos ver isso, os robôs eles trabalham na montagem de automóveis. Isso acontece também na Alemanha. Na Alemanha vocês podem ver os robôs trabalhando no lugar do indivíduo, certo? Então, isso apresenta uma população com a renda elevada, além de bons indicadores sociais, como a alta expectativa de vida ao nascer, né, isso, e ao acesso a serviços de saúde. E um desses grandes exemplos de países desenvolvidos, nós podemos citar também os Estados Unidos, né, isso, a China, o Japão, a Alemanha, entre outros, certo? E os países desenvolvidos, eles são ricos, eles têm uma elevada renda por pessoa, né, isso, um elevado padrão de vida, alto desenvolvimento tecnológico e a sede de empresas transnacionais, onde se localizam, onde estão as sedes aí das transnacionais. E esses países, eles também são chamados de industrializados ou ricos. E já o segundo grupo, esse segundo, ele compreende os países que apresentam, então, os desenvolvimentos intermediários, ou seja, são países industrializados, cuja produção utiliza tecnologias modernas, embora a renda da população seja relativamente baixa, certo? Então, são também chamados de emergentes, pelo fato de terem aumentado a sua influência no mundo, tanto no campo econômico, pelo crescimento do PIB, quanto no cenário político, devido então à sua participação com destaque nas decisões mundiais, né, isso, ou regionais, que são os países pobres, têm baixa renda por pessoa, baixo padrão de vida, desenvolvimento tecnológico mediano e a presença de indústrias, certo? Esses são os países emergentes ou em desenvolvimento. Já os países subdesenvolvidos ou menos avançados, que está no terceiro grupo, e aí estão os países mais pobres, nos quais a população vive de baixa renda, a população também é pouco industrializada, e a economia ela se baseia em produtos primários, né? A sua economia é voltada, economia primária e exportadora, certo? Ele está voltado para a exportação. Então, nesses países também os indicadores econômicos eles são baixos, né? Isso, e a população ela carece de melhores condições sociais e econômicas, tanto no acesso à água tratada e a serviços de saúde, por exemplo, né? Isso, que é restrito a uma pequena parcela dos seus habitantes lá, da população,
E nós também podemos citar nesses países subdesenvolvidos ou menos avançados, nós podemos citar a África, a Ásia e até a América Latina, certo? Então nós podemos falar que os países subdesenvolvidos ou menos avançados, eles também são pobres, baixa renda por pessoa, um baixo padrão de vida e eles dependem muito grande dependência tecnológica, eles dependem muito da tecnologia e a sua economia primária e exportadora, certo? É voltada para a exportação. E nós também podemos informar e falar que o Brasil ele também faz parte do grupo BRICS, né? Isso, a sua sigla então corresponde às suas iniciais aos nomes dos países emergentes que se destacam no cenário mundial, certo? Em virtude do seu rápido crescimento e de suas economias. Nós podemos também citar o Brasil, que faz parte das BRICS, que é o B, o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul e a China, certo? Que possui, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, que nós falamos sobre os países subdesenvolvidos, países emergentes, desenvolvidos, que tem uma grande diferença entre eles, né? Isso, e que nós estamos aí ainda se desenvolvendo. Neste caso, né, nós ainda estamos em desenvolvimento tecnológico para chegar em um padrão muito distante dos Estados Unidos, né, isso, desses países que têm uma grande elevada renda também por pessoa e são países ricos. E nós estamos então dentro desse padrão aí, emergentes ou em desenvolvimento, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima aula, meus queridos, e bom final de semana para todos, certo? Tchauzinho, fiquem com Deus.